e rapidamente, o manual de táticas da NATO imposto pelo Ocidente revelou-se impraticável. Depois, e ao longo de um longo período de dizimação lenta e opressora, a tentativa ucraniana de substituir as fantasias da NATO por algumas das suas próprias também não levou, literalmente, a lado nenhum. A guerra mantém o seu elemento de sorte e imprevisibilidade de Clausewitz, um jogo mortal que não é, nas palavras do velho mestre, nem xadrez nem roleta, mas sim cartas. Mas a mão de Kiev está agora mais fraca do que nunca. Ao mesmo tempo, os chamados amigos da Ucrânia preparam-se para reduzir as suas perdas. É verdade que Zelensky acaba de receber o golpe, em grande parte simbólico, das negociações formais de entrada na UE. E dependendo de como as várias contrapartidas funcionarão, ou não, entre a Casa Branca e os republicanos nos Estados Unidos, e entre Viktor Orbán da Hungria e o resto da UE, Kiev poderá ainda receber mais uma ronda de grandes negociações. Ajuda em escala. Mas mesmo agora, alguns líderes da UE já estão a fazer cobertura. O irlandês Leo Varadkar mal podia esperar para sublinhar que a Ucrânia não será membro de pleno direito tão cedo. Se alguma vez, deve-se acrescentar. E no que diz respeito ao dinheiro, o que realmente importa é o facto de o fluxo de ajuda estar agora sujeito a feroz contestação. Ajudar a Ucrânia já não é uma causa sacrossanta. No contexto do fracasso abrangente da contraofensiva, o investimento ocidental na guerra por procuração terminará de uma forma ou de outra, e se não em breve, não muito mais tarde. A linguagem do presidente Joe Biden mudou de enquanto for preciso para enquanto pudermos. Isso é extremamente honesto para Biden. O jogo da ajuda acabou, se não hoje, então amanhã. Encontro com Zelensky. O Reino Unido nomeia um primeiro-ministro fracassado como seu novo secretário de Relações Exteriores. Consulte mais informação. Encontro com Zelensky. O Reino Unido nomeia um primeiro-ministro fracassado como seu novo secretário de Relações Exteriores. E lembra-se do que se tratava, adesão à NATO? Zelensky admitiu agora que isso seria uma coisa boa, mas não está acontecendo. Eles não estão nos convidando. Todos os sinais em contrário, ele finalmente entendeu, são absurdos sobre em algum lugar, em algum momento e nada de concreto. Ele também rejeitou estranhas especulações recentes sobre a adesão de apenas uma parte da Ucrânia. Por que Kiev e o Ocidente não reconhecerão tão cedo os territórios reivindicados e controlados pela Rússia como russos? Em suma, ele soa exatamente como as pessoas que foram ridicularizadas como fantoches da Rússia, ao que parece, apenas ontem. Que mensagem para as famílias das centenas de milhares de ucranianos mortos, porque o regime de Zelensky não poderia concebivelmente conceder a neutralidade ucraniana antes de fevereiro de 2022, ou, nesse caso, em março ou abril desse ano. Que preço pagar pela curva de aprendizado plana de um comediante narcisista? Realmente algum servo do povo. A ajuda ocidental é absolutamente vital para Kiev. Uma vez retirada a maior parte, a Ucrânia terá de fazer a paz nos termos russos ou sofrerá uma derrota ainda pior. Na verdade, o seu governo pode enfrentar o colapso ou a rebelião. Afinal, a Ucrânia é um país de Maidãs, e o Estado pode perder capacidades elementares, tais como manter a sua burocracia paga, para não falar de programas mais ambiciosos. Neste contexto, a tensão crescente entre os generais e os políticos não é nenhuma surpresa. Alguém deve ser responsabilizado pelo fracasso da contraofensiva e pelas perdas desnecessárias, pelo facto de Kiev ter confiado em amigos que, muito previsivelmente, usaram a Ucrânia como um peão no seu grande tabuleiro de xadrez geopolítico e, por último, mas não menos importante, pelo facto de a paz não foi alcançada quando estava ao nosso alcance na primavera de 2022. Sem mencionar a perda de oportunidades para evitar totalmente a guerra. Compartilhe essa notícia para ajudar nosso trabalho. VNS News, siga, ative o sininho. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Zelensky não é negligente no jogo da culpa. Ele observou claramente que Zaluzny deve responder pelos resultados na frente, enquanto espera soluções e coisas muito concretas no campo de batalha dos militares. Como se a guerra fosse uma questão de mau serviço por parte dos soldados. Mas os rivais e possíveis sucessores de Zelensky podem dar o melhor que puderem. Se os tempos em que a ajuda à Ucrânia era sacrossanta no Ocidente acabaram, também acabou o estatuto de Zelensky como líder de guerra intocável no seu país.
O ex-campeão de boxe e agora prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, sente um nocaute e acusou publicamente o presidente de autoritarismo e de fracassos na guerra. Ele também enfatizou que quando os combates terminarem, todos, inclusive o presidente, terão que responder pelos seus erros. Que perspectiva, especialmente quando se trata de uma guerra perdida. Churchill, com quem o desempenho de Zelensky foi absurdamente comparado, perdeu uma eleição mesmo depois de vencer uma. É evidente que há sangue nas águas da política interna ucraniana e os tubarões estão à volta. Zaluzny, entretanto, também partiu para a ofensiva, não contra os russos, mas contra o seu próprio presidente. O general não teve coragem de mencionar que não concordava muito com o expurgo de Zelensky dos oficiais da mobilização militar em agosto. Agora Zaluzny diz que essas pessoas eram profissionais que conheciam o seu trabalho. Certamente, ele não pode estar insinuando que o presidente que os demitiu não o faz. Por trás deste ataque grosseiro ao seu chefe, o comandante-em-chefe está abordando uma questão séria. A mobilização, tal como a ajuda externa, é um calcanhar de Aquiles ucraniano sob extrema tensão. Está a abrandar bastante, como foi reconhecido, por exemplo, por Sergei Hakanin, o jornalista influente que também é membro do parlamento e da sua Comissão para Assuntos de Segurança Nacional, Defesa e Inteligência. Entretanto, o exército pede mais 450 mil a 500 mil novos recrutas. Não se sabe como irão encontrar o equivalente a cerca de 12 mil milhões de euros para financiar esta nova ronda de mobilização, se isso acontecer. A balança inclinou-se. O que podemos esperar do conflito Rússia-Ucrânia em 2024? Consulte mais informação. A balança inclinou-se. O que podemos esperar do conflito Rússia-Ucrânia em 2024? Zelensky está a assegurar ao público que não assinará uma lei para mobilizar as mulheres, mas que está aberto a reduzir a idade de recrutamento. Aquilo que o semanário mais influente da Ucrânia, Zerkalo Nedelli, chama de questões mais importantes, nomeadamente a desmobilização e a saída, permanecem sem resposta. O que está a tornar mais difícil o recrutamento de bucha de canhão fresca é o facto de duas coisas se estarem a tornar óbvias, independentemente do que os meios de comunicação cuidadosamente controlados da Ucrânia façam para as encobrir. A guerra está a ser perdida e sacrificar cada vez mais homens e mulheres não é apenas em vão, mas na verdade bastante traiçoeiro, porque não serve os interesses futuros da Ucrânia. A paz seria, de preferência, uma concluída há mais de um ano. Em vez disso, este é um sacrifício que serve às estratégias dos neoconservadores americanos e dos seus seguidores europeus. E além disso, essas estratégias estão falhando. As elites de Kiev estão a definir as suas posições para o final do jogo. Não da guerra contra a Rússia, mas uns contra os outros quando a luta terminar com amarga decepção popular. Sua rebeldia implacável não é novidade, é apenas uma reversão ao normal. Mas a Ucrânia independente nunca experimentou o que provavelmente acontecerá em breve, uma tempestade perfeita de derrota em grande escala, abandono por aliados, que sangraram o país e uma insatisfação generalizada como nunca antes. Turquia prende centenas de pessoas por supostas ligações com o ISIS. O governo intensificou as operações de contra-terrorismo desde que o PKK curdo assumiu crédito pelo atentado bombista de outubro. A polícia turca e esquadrões de contra-terrorismo prenderam 304 pessoas suspeitas de ligações com o grupo terrorista Estado Islâmico, antigo ISIS, anunciou o ministro do Interior Ali Yerlikaya no X, antigo Twitter, na sexta-feira. As